E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Adriano. Vamos resolver a questão 3 do vestibular 2019 do ITA, certo? Essa aqui é uma prova, uma questão de física sobre gravitação. Vamos aqui ler o enunciado. Considera um corpo celeste esférico e homogêneo de massa m e raio r atravessado de polo a polo por um túnel cilíndrico retilíneo de diâmetro desprezível. Em um desses polos, um objeto pontual é solto a partir do repouso no instante t igual a zero. Sendo G a constante universal de gravitação, esse objeto vai alcançar o outro polo após o intervalo de tempo dado por... Vamos passar aqui para o papel o enunciado. Certo? É dito que existe um corpo celeste esférico, corpo celeste de massa m e raio r, atravessado por um túnel de polo a polo, certo? E esse objeto ele é largado aqui no instante t igual a zero, e ele vai ser atraído por esse objeto, esse corpo celeste, devido à atração gravitacional. Essa força com que ele é atraído nesse ponto vai ser igual à constante de gravitação vezes o produto das massas. Vamos supor que esse objeto tem uma massa mzinho, então a força vai ser o produto dessas massas pelo quadrado da distância ao centro, que no caso é o próprio valor do raio da esfera. À medida que o objeto for descendo, for atravessando o túnel, a força de atração gravitacional vai ser alterada, porque estando dentro da esfera, a força que é exercida, a força gravitacional que é exercida sobre esse objeto dentro da esfera é diferente da força exercida quando ele está fora da esfera. E como é que é essa força? Tem um teorema que afirma que essa força aqui, no objeto interno, vamos supor que esse objeto está a uma distância r', essa distância aqui vou chamar de r', do centro da esfera. Então, a força com que esse objeto é traído para o centro da esfera, estando a uma distância r' menor do que o r desse centro, é equivalente à força exercida por uma esfera, essa esfera aqui, uma esfera menor de raio r', certo? Vou desenhar mais ou menos ela aqui. Essa esfera r', de uma massa, vou chamar de m', certo? Em direção a esse centro aqui, ao mesmo centro da esfera maior, certo? Então, à medida que o objeto vai descendo, a força vai sendo alterada devido a essa fato de que a força é equivalente à força de uma esfera a uma de raio r', que é a distância do ponto considerado para o centro, e uma massa m', que a gente precisa determinar, certo? Que massa é essa? Como o objeto é uniforme, é um objeto homogêneo no caso, essa densidade dessa esfera maior é igual à densidade da esfera menor, de raio r'. Então vamos determinar a densidade dessa esfera. A densidade é igual à massa da esfera maior dividido pelo volume dela. O volume dela é 4 terços de π r ao cubo. Simplificando a expressão, rearranjando aqui, fica 3m sobre 4π r ao cubo, certo? Então, a massa, essa massa m', vai ser igual à densidade, que é 3m sobre 4π r ao cubo, vezes o volume. Massa, densidade vezes volume. Densidade vezes o volume dessa esfera. Então, o volume dessa esfera é 4 terços de π r ao cubo, certo? Então, vou cancelar aqui o 4π e o 3. Implica que essa densidade, essa massa dessa esfera de raio r' vai ser igual a m sobre r ao cubo vezes o r' ao cubo, certo? Então, a força, essa força com que ele é atraído, estando a uma distância r' do centro, vai ser igual a constante de gravitação vezes o produto das massas
M vezes M', o M', vou substituir pela expressão que a gente encontrou, R ao cubo vezes o Rzinho ao cubo, pelo quadrado da distância do objeto ao centro, que é o Rzinho ao quadrado. Eu posso cancelar o quadrado com o cubo, então essa força vai ser igual a constante vezes Mzão sobre R ao cubo vezes o Rzinho. Se a gente observar essa expressão, a força de atração gravitacional é proporcional, diretamente proporcional à distância para o seu centro. Então essa força é análoga a uma força elástica Fx de constante elástica K, onde essa constante é essa constante aqui, Gmzinho, Mzão, dividido por Rzão ao cubo. Certo? Então, a gente tem que lembrar de uma outra informação aqui. Se um objeto está submetido a uma força elástica e é deixado solto sobre... Se você estica a mola e solta, esse objeto ele deve executar um movimento harmônico simples. Certo? Então, vamos redesenhar, vamos colocar esse eixo aqui, esse diâmetro aqui. Certo? Vamos supor que o objeto está nesse ponto. E aqui é o centro. Certo? Essa distância aqui é o Rzão, que é o raio da esfera. E ele vai começar a executar um movimento harmônico simples. Certo? O movimento harmônico simples é associado a um movimento circular uniforme. Se a gente desenhar aqui uma semicircunferência de raio Rzão e colocar um objeto para executar um movimento circular uniforme, a projeção do movimento desse objeto sobre esse eixo é um movimento harmônico simples. Certo? Então, o que a gente pode fazer? Ao invés de estudar o movimento do objeto submetido a uma força elástica, dado por essa expressão, a gente pode estudar o movimento harmônico, o movimento circular uniforme associado. Certo? Vamos ver se isso é verdade. Vamos supor que existe um objeto de massa m executando um movimento circular uniforme em uma circunferência de raio r, certo? Então significa que existe uma força centrípeta aqui, que é apontando para o centro, certo? Vamos ver qual seria a projeção dessa força sobre esse eixo e comparar a projeção dessa força com essa força elástica que a gente encontrou aqui, certo? Se aqui é um ângulo θ e esse aqui corresponde a uma distância, que é aquela distância Rzinho, de um objeto que está a uma distância Rzinho do centro, vamos analisar qual é a projeção dessa força sobre esse eixo, certo? Essa força vai ser igual a força de atração gravitacional, que a gente já tem ali, que é o Gmzão sobre R quadrado, vezes o cosseno de θ, porque essa projeção aqui sobre esse eixo corresponde ao cosseno dessa medida aqui. Corresponde a essa medida vezes o cosseno desse ângulo, dá essa projeção aqui de força. Só que aqui é o cosseno de θ. O cosseno de θ é igual a essa medida por essa. Essa medida vale Rzinho, essa medida maior vale Rzão. Então vai ser Rzinho por Rzão. Se eu substituir o cosseno de θ aqui, a gente tem que essa expressão vai ser Gmzinho, Mzão sobre R quadrado vezes R sobre Rzão. Isso aqui é exatamente a força que a gente determinou aqui, que é o F de R. Isso significa o quê? Que
associado a um objeto executando um movimento harmônico simples sobre esse eixo, submetido a essa força gravitacional, corresponde ao movimento de uma partícula executando um movimento circular uniforme sobre uma circunferência de raio R, que possui essa massa M aqui, certo? Então, ao invés de estudar esse movimento aqui, harmônico simples, eu vou estudar o movimento circular uniforme associado, certo? Por quê? Porque vai ser mais fácil determinar esse período que a gente quer determinar, que é o tempo que ele demora para percorrer essa distância aqui correspondente ao diâmetro, certo? Então, vamos lá. Se esse objeto está executando um movimento circular uniforme, vai existir uma força resultante centrípeta, certo? E essa força centrípeta é a força gravitacional que a gente encontrou. Então, só que a força resultante centrípeta, existe uma expressão para ela, da força resultante, que vai ser igual a força resultante, a resultante centrípeta, centrípeta de um objeto executando um movimento circular uniforme, é dado por essa expressão aqui. É a massa do objeto vezes o quadrado da velocidade angular vezes o raio da trajetória circular. Essa resultante centrípeta é igual à força gravitacional aqui, que é o G m sobre R quadrado, certo? Já que é a única força que atrai o objeto para o centro da trajetória. Então, a gente pode rearranjar essa expressão aqui, e a gente vai ter que ômega ao quadrado vai ser igual a esse mzinho cancela com m aqui, e o r passa dividindo, vai ficar gm sobre r ao cubo, certo? E quem é essa velocidade angular? A velocidade angular é o espaço angular dividido pelo tempo que ele demora para percorrer esse espaço, certo? E se eu percorro meia circunferência, ele percorre um arco de π radianos no intervalo de tempo correspondente ao tempo que demora para essa partícula percorrer esse diâmetro aqui, que é o tempo que eu quero achar, certo? Então, essa velocidade angular aqui vai ser igual à distância angular em radianos, que são π radianos correspondente ao arco de meia circunferência, pelo tempo que eu quero achar, certo? Então, se eu substituir essa expressão aqui, a gente tem que π sobre t ao quadrado é igual a essa expressão aqui, gm sobre r ao cubo. Isso, se a gente simplificar, a gente inverte os dois lados da equação e vai passar esse π multiplicando lá e vai tirar a raiz quadrada. Quando fizer essa conta, a gente vai ter que o t vai ser igual a π multiplicado pela raiz quadrada de r ao cubo sobre gm, certo? Que é a expressão que a gente queria achar aqui, ok? Se a gente olhar para as alternativas, corresponde qual letra? Deixa eu ver aqui. Eu perdi aqui no papel, mas corresponde à letra B, certo? Isso aqui corresponde à letra B, certo? Que a resposta do problema é essa, certo? Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, curte aí. Se preferir também, pode compartilhar com o pessoal que vocês acham que vale a pena compartilhar essa informação. E é isso aí. Na próxima. Falou.